2024 é o centenário de um barrense que construiu uma bonita história na cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele destacou-se no comércio, na política e na educação. Seu nome, José Nelson de Carvalho Pires. E para falar da trajetória de José Nelson de Carvalho Pires, das contribuições dele para a sociedade de seu tempo, nós convidamos o ilustre parnaibano Diego Mendes Souza, poeta, cronista, ensaísta, uma das destacadas vozes da literatura piauiense. 24 de setembro, Barras festeja mais um aniversário. E o portal Entre Textos, através de Dilson Lages Monteiro, promove o tributo à cidade natal. E neste ano fui convidado para celebrar o centenário de José Nelson de Carvalho Pires. Ele que era um barrense e que fez parte do cenário parnaibano, fez parte da história e da memória da cidade da Parnaíba. Barras é uma cidade no norte do Piauí, assim como Parnaíba também fica no norte, mas no litoral. Zé Nelson de Carvalho Pires nasceu em Barras em 1924. Era filho de Nelson Pires Alves e de Adalgisa de Carvalho e Silva. Adalgisa de Carvalho Silva, por sua vez, era filha de Trasíbulo de Carvalho e Silva. Trasíbulo que foi intendente, ou seja, prefeito da cidade de Barras, foi deputado estadual no Piauí, era um fazendeiro e era um rábula. E era irmão de Coriolano de Carvalho e Silva, que foi governador do Piauí. Essa é a genealogia de José Nelson de Carvalho Pires, uma genealogia de pessoas ilustres, inclusive Trasíbulo de Carvalho e Silva também teve filhos ilustres, como o filho mais velho, José Coriolano de Carvalho e Silva, que foi prefeito de Marília, São Paulo, e Durval de Carvalho e Silva, que foi vereador na cidade de Pompeia. Essa é a genealogia do nosso homenageado José Nelson de Carvalho Pires. José Nelson de Carvalho Pires casou com Altair Maria de Castro Melo. Altair pertence à família de Leônidas Melo, que também foi governador do Piauí. E era escritor e escreveu um livro de memórias, Trechos do Meu Caminho, um livro importante na historiografia piauiense. E José Nelson de Carvalho Pires teve como irmãos Otton de Carvalho Pires, Maria Nazaré de Carvalho Pires, que foi uma ilustre professora, pesquisadora e escritora, e também viveu na Parnaíba e que já foi motivo de homenagem no portal Entre Textos. Outra irmã de José Nelson era Maria Adélia de Carvalho, que nasceu em 1923, Maria Iraci de Carvalho Pires, que nasceu em 1926, Juarez de Carvalho Pires, que nasceu em 1927, Maria Eunice de Carvalho Pires, que nasceu em 1928, e a caçula Maria Antonieta de Carvalho Pires, que nasceu em 1929. Esses são os nomes dos irmãos do nosso homenageado José Nelson de Carvalho Pires. José Nelson de Carvalho Pires, ao lado de Altair Maria de Castro Melo, teve os seguintes filhos: José Nelson de Gaule de Melo Pires, nascido em 1952, Charles de Melo Pires, nascido em 1954, Eduardo Juarez de Melo Pires, nascido em 1956, Maria Teresa de Melo Pires, nascida em 1959, Sérgio Luiz de Melo Pires, nascido em 1962, Nina Adalgisa de Melo Pires, nascida em 1968, esta sendo a caçula do casal José Nelson de Carvalho Pires e Altair Maria de Castro Melo. Vale ressaltar também que o pai
de José Nelson de Carvalho Pires, Nelson Pires Alves, conhecido como Nelson Pires. Ele, ele era irmão de Magno Pires Alves, que é o pai do acadêmico Magno Pires Alves, filho da Academia Piauiense de Letras. Nelson Pires ainda era irmão de Leonísia Pires Alves, de Maria Pires Alves, Francisca Pires Alves, Nair Pires Alves, Antonieta Pires Alves e Aldenora Pires Alves. Neste slide, nós temos a representação do pai do nosso homenageado, Nelson Pires Alves, conhecido como Nelson Pires. Essa fotografia, ela pertence ao acervo do Edgardo Pires Ferreira, no site A Mística do Parentesco. No slide seguinte, nós temos a representação da mãe, da genitora de José Nelson de Carvalho Pires, que era a senhora Dalgisa de Carvalho e Silva, como eu já disse, filha de Trasíbulo de Carvalho e Silva. Nós temos a representação do avô de José Nelson de Carvalho Pires, que era o Rábula Trasíbulo de Carvalho e Silva, que, como eu disse, foi deputado estadual. Também foi prefeito de Barras. Essa foto tem como fonte o acervo de Nilza de Carvalho e Silva, que era filha de Trasíbulo, mas que foi encaminhado por Thaís Cristina Cavalcante ao acervo de Dilson Lages Monteiro. Temos a representação da avó de José Nelson de Carvalho Pires, a senhora Filomena Rosa de Carvalho, ladeada aí por sua filha Adalgisa, que era a mãe de José Nelson. Essa fotografia também veio do acervo de Nilza de Carvalho e Silva, através de Thaís Cristina Cavalcante. É uma bela ilustração de época e mostra a genealogia de José Nelson de Carvalho Pires através de sua avó e de sua mãe. No slide seguinte, neste slide, nós temos a representação fotográfica de Coriolano de Carvalho e Silva, que era tio-avô materno de José Nelson de Carvalho Pires. Coriolano foi um homem importante, foi um político, pertenceu ao exército, foi governador do Piauí e foi intendente em Manaus, e era irmão do avô de José Nelson, Trasíbulo. Nós temos aí a mulher de José Nelson de Carvalho Pires, Dona Altair Maria, que passa dos 90 anos, está na casa dos seus 90 anos e reside atualmente na Parnaíba. Nós temos um recorte de um dos livros de José Nelson de Carvalho Pires, onde ele faz homenagem à sua esposa. E ele diz, e aqui eu vou abrir aspas, minha homenagem especial à minha mulher-mãe, Altair Maria de Melo Pires, já no rumo de seus 56 anos de casada, sem separação, 6 filhos, eu já mencionei aqui o nome de todos os filhos do professor José Nelson, 6 filhos, época em que a mulher-mãe carregava um filho no colo, um na barriga e outro no pensamento. Como é bom a gente sentir que na hora do aperreio, os 6 filhos estarão ao lado do pai e da mãe. E ela, como mãe, nos atritos entre os filhos, cada um que se queixava, terminava sendo consolado sempre com a mesma conversa. Você tem razão. Aí é um texto espirituoso escrito por José Nelson de Carvalho Pires, que era escritor, além de ter sido o grande educador, ter feito parte da história educacional da Parnaíba e do Piauí. No slide seguinte, nós temos os descendentes, e eu vou repetir essa descendência para registrar a genealogia de José Nelson de Carvalho Pires, a genealogia que ele deixou, que ele legou. Então são seus filhos José Nelson de Gaule de Melo Pires, Charles de Melo Pires,
Eduardo Juarez de Melo Pires, Maria Tereza de Melo Pires, Sérgio Luiz de Melo Pires e a caçula Nina Adalgisa de Melo Pires. No slide seguinte, nós temos aí as obras publicadas por José Nelson de Carvalho Pires. Ele escreveu um livro chamado Simplício Dias da Silva, resumo de sua vida e luta pela independência do Piauí, ainda o seu grande amor. Esse livro, inclusive, consta na obra que Valdeci Cavalcante, membro da Academia Piauiense de Letras, escreveu recentemente sobre essa figura histórica da cidade da Parnaíba e registra esse livro como de suma importância na sua pesquisa sobre Simplício Dias da Silva. É o José Nelson, o professor José Nelson, sendo fonte bibliográfica de outros trabalhos. Também escreveu Parnaíba, que eu vi, no ano de 2005, é um livro de memórias. Escreveu outro livro chamado Por que Parnaíba Cidade Universitária? Ele que fez parte, e nós vamos mostrar aqui da grandeza da presença de José Nelson na instalação do campus Ministro Reis Veloso da Universidade Federal do Piauí, na Parnaíba. E escreveu também Conversando com Meus Filhos para os Meus Netos. Essas foram as obras deixadas por José Nelson de Carvalho Pires. Cabe registrar aqui também que José Nelson de Carvalho Pires concorreu a uma cadeira, a cadeira de número 8, que pertenceu ao Chaga Rodrigues, com quem ele teve grandes relações. Ele candidatou-se nesta cadeira da Academia Parnaibana de Letras, mas não obteve sucesso. E aí nós temos a imagem do livro Parnaíba que eu vi, que é um livro de memórias, de onde eu extraí alguns trechos para serem comentados aqui nesta homenagem ao professor José Nelson de Carvalho Pires. No slide seguinte, nós temos o registro feito pelo acadêmico Alcindor Candeira Filho, da Academia Piauiense de Letras, onde ele menciona em um artigo a presença desse livro Parnaíba que eu vi, de José Nelson de Carvalho Pires. E ele diz, obra que se reporta às primeiras famílias chegadas em Parnaíba, enfatizando nomes de destaque na política, no comércio e na educação da cidade. Edição do autor, Parnaíba, 2005. Mais uma vez, o livro de José Nelson de Carvalho Pires. E aqui nós temos a capa do livro Simplício Dias da Silva, que é um dos primeiros estudos sobre a grandeza de Simplício Dias da Silva. E foi feita por José Nelson de Carvalho Pires. No slide seguinte, nós temos o ginásio São Luís Gonzaga. Eu trouxe essa representação do ginásio São Luís Gonzaga porque ele é o espaço da educação em Parnaíba, onde está inserido a presença de José Nelson de Carvalho Pires. Ele estudou no ginásio São Luís Gonzaga. E o Almanaque da Parnaíba, de 1938, porque, na realidade, o ginásio São Luís Gonzaga foi fundado em 1937, o Almanaque da Parnaíba fez um registro sobre esse ginásio São Luís Gonzaga. E aqui eu vou abrir aspas para dizer o que ressaltou o Almanaque da Parnaíba de 1938. Sobre os auspícios do Centro Católico, em cujo prédio funciona, estabeleceu-se em Parnaíba a 1º de março deste ano, ou seja, de 1937, porque o almanaque ele circulava em dezembro do ano de 1937 para o ano de 2038. Então, sob os auspícios do Centro Católico, em cujo prédio funciona, estabeleceu-se em Parnaíba, a 1º de março deste ano, o Instituto São Luís Gonzaga, o Colégio Primário de Orientação Católica. Era uma necessidade que se impunha em nosso meio a boa vontade do senhor Osias Correia, representante legista na Assembleia Legislativa Estadual
e católico de atitudes nobres e edificantes, que se tem constituído um grande benfeitor de Parnaíba. O Instituto São Luís Gonzaga. Aqui o almanaque ainda registra como instituto, porque depois passaria a ser conhecido como ginásio. O Instituto São Luís Gonzaga, que funciona sob a vigilante e superior direção do jovem professor José Rodrigues e Silva, conta já com regular número de alunos e pode considerar-se uma empresa vitoriosa, tal a simpatia que se vai desfrutando em nosso meio social. Ali vigia-se não só pela instrução, como também, e sobretudo, pela boa educação da criança. Ao que estamos informados, no corrente ano o Instituto terá organizado todo o curso primário, inclusive o de admissão, e contará com especializado corpo docente. Essa aí é a nascente do Ginásio São Luís Gonzaga, que era Instituto São Luís Gonzaga. Ele foi fundado em 1937 e num livro do Centenário da Parnaíba também há um registro. Esse livro, o livro do Centenário da Parnaíba, foi escrito por Benedito Santos Lima e pelo professor Benedito Jonas Correia, um historiador. E no livro do Centenário da Parnaíba, e aqui eu vou abrir aspas novamente, há o registro. Fundado em março de 1937, sob os auspícios do senhor Osias Moraes Correia, que jamais mediu sacrifícios para bem servir a sua terra. O ginásio São Luís Gonzaga, aqui já aparece como ginásio São Luís Gonzaga, é uma das múltiplas realizações que tem levado a todos os recantos do Brasil o glorioso nome de Parnaíba, obedecendo rigorosamente a um plano pedagógico religioso que serviu de alicerce à sua instalação. Tornou-se logo um viveiro de inteligências juvenis e centro de renovação educacional no Piauí, razão por que conquistou prontamente o apoio e a admiração das distintas famílias parnaibanas. E mais uma vez, no Almanaque da Parnaíba, nós temos essa expressão da grandeza do ginásio São Luís Gonzaga. Mas eu fiz essa leitura para mostrar que José Nelson de Carvalho Pires, e aqui é um fato histórico, porque ele fez parte da primeira turma do ginásio São Luís Gonzaga. Inclusive, é dele a matrícula de número 3 do ginásio São Luís Gonzaga. Então, ele estudou ele, na verdade, ele morou 4 anos da vida dele, ele nasceu em Barras, viveu 4 anos em Barras, depois transferiu-se com a família para a fazenda do pai, a Fazenda Esperança. E de lá, aos 10 anos, ele foi para Esperantina, e depois de Esperantina passou por Piracuruca e chegou na Parnaíba por volta de 1936. Em 1937 era fundado o Instituto São Luís Gonzaga e ele foi o aluno de número 3 de 17 alunos que constavam na relação de fundação do Instituto São Luís Gonzaga. Isso é um dado histórico que mostra aí já principia esse pioneirismo do nosso homenageado José Nelson de Carvalho Pires. Depois, José Nelson também sairia do ginásio São Luís Gonzaga, já na década de 40, e iria para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele ia ser licenciado em educação física. Ou seja, ele foi o primeiro piauiense formado em educação física. Isso também é um dado histórico, um dado de relevância sobre a grandeza de José Nelson de Carvalho Pires. E também há uma coisa muito interessante, e como eu disse, ele chegou em Parnaíba em 1936. E, e em 1936, ele era muito menino, ele tinha por volta de 12 anos de idade, e tem um trecho do livro de memórias dele em que ele diz assim, e aqui eu vou abrir aspas para as palavras do professor José Nelson. Eu seguia para a casa Roland Jacó,
localizado na Avenida Presidente Vargas, que é a antiga Rua Grande, Parnaíba, em frente à atual ponte que leva à Ilha Grande de Santa Isabel. Lá varria e espanava os móveis do escritório. Também dava recados, geralmente recebia pequenas latas de leite moça para distribuir gratuitamente. Aqui ele faz o registro dessa chegada dele à cidade da Parnaíba, onde ele trabalhou na casa Roland Jacó. Varria e espanava, muito menino. E depois de lá, ele saía às 11 horas, voltava para sua casa, almoçava e depois tinha aulas particulares com a professora Alda Avelino da Cunha. E aqui também cabe um registro, porque Alda Avelino da Cunha era filha de Alarico José da Cunha, que era um poeta, era um intelectual, foi membro da Academia Piauiense de Letras, foi membro da Academia Maranhense de Letras e era pai de Alda Avelino da Cunha. Alda Avelino da Cunha foi a primeira parnaibana, ela nasceu na Parnaíba, foi a primeira parnaibana a formar-se em direito, foi a primeira bacharela em direito e ela depois foi procuradora federal. Mas nesse período aí nos anos 30, final dos anos 30, começo dos anos 40, ela era professora de inglês e português e também tocava piano. E ela foi a mestra de José Nelson de Carvalho Pires, assim como foi a mestra de João Paulo dos Reis Veloso. E aqui nós temos algo muito interessante, que é exatamente onde começa essa amizade entre José Nelson de Carvalho Pires e o ilustre parnaibano João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro do Planejamento. Os dois tiveram uma ligação muito forte de amizade. E essa amizade certamente começou nessas aulas de Alda Avelino da Cunha, filha de Alarico José da Cunha. É um dado muito interessante de ser visto, né? De ser notabilizado. Depois, como eu disse, ele sai dessas aulas da professora Alda, ele vai para o Rio de Janeiro para formar-se em licenciatura na Universidade do Brasil em Educação Física. No slide seguinte, no slide seguinte, nós temos o Ginásio Parnaibano, que foi fundado 10 anos antes do Ginásio São Luís Gonzaga. Ele foi fundado em 1927. E eu trouxe essa imagem do ginásio parnaibano porque José Nelson de Carvalho Pires seria diretor dessa escola parnaibana tradicional. Ele foi diretor nesse período aí também, de 1927. Ele ainda era menino, mas ele, como um estudioso, como uma pessoa atenta à educação, ele teria grande projeção no ginásio parnaibano, anos depois, décadas depois. Aí nós temos o campo Ministro Reis Veloso, o campus Ministro Reis Veloso da Universidade Federal do Piauí. Hoje é a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Mas o Zé Nelson, o nosso professor José Nelson, teve uma contribuição imensa para a instalação do campus Ministro Reis Veloso. Inclusive, foi ele que conseguiu esse terreno através de João Paulo do Reis Veloso para a implantação da Universidade Federal do Piauí na Parnaíba. Então, o Zé Nelson passou pelo Ginásio São Luís Gonzaga, pelo Ginásio Parnaibano, que depois se tornou o Colégio Estadual Lima Rebelo, e pelo Campus Ministro Reis Veloso. Todos foram trabalhos como educador, como homem público que projetou a educação para a cidade da Parnaíba com grande importância e imponência. No slide seguinte, aí nós temos Alda Avelino da Cunha, como eu disse, foi a primeira parnaibana a ser bacharel em Direito e era professora, foi a grande mestra de José Nelson de Carvalho Pires, como foi a grande mestra de João Paulo dos Reis Veloso. É um dado histórico. No slide seguinte, nós temos aí João Paulo dos Reis Veloso, já na maturidade, e eu trouxe porque realmente ele foi muito amigo de José Nelson de Carvalho Pires. Foi através dele que José Nelson conseguiu
Foi através de João Paulo dos Reis Veloso que José Nelson conseguiu alguns feitos para a cidade da Parnaíba no setor da educação. No slide seguinte, nesse slide, nós temos já homenagem póstuma a José Nelson de Carvalho Pires. Ele se tornou nome de rua na Parnaíba, no litoral do Piauí. Mas, no ano de 2012, ele foi homenageado com o título de cidadão parnaibano ainda em vida. Nós temos até esse registro em slide disso, no próximo slide. Nós temos aí o professor José Nelson, que tinha uma fala mansa, era um homem de 1,80 m de altura, e ele recebeu esse título de cidadão parnaibano no ano de 2012 como reconhecimento da cidade ao seu trabalho, ao seu louvável trabalho em prol da educação e como político. Ele foi vereador na cidade da Parnaíba, concorreu ao executivo, ele foi secretário de Educação e secretário de Saúde na cidade da Parnaíba, ou seja, ele passou como homem público também, além de ter sido o professor e o educador, era professor de francês, muito conhecido na Parnaíba. Nós vimos que ele recebeu esse título de cidadão parnaibano e eu encontrei as palavras dele de agradecimento do professor José Nelson quando ele recebeu o título um ano antes do seu falecimento. Ele diz: Estou extremamente grato à cidade da Parnaíba pelo acolhimento que sempre encontrei aqui. Esse é o símbolo de tudo que Parnaíba proporcionou em minha vida e eu a ela. Realmente, ele colaborou muito para a grandeza da Parnaíba. Nesse slide, nós temos a primeira vez que, na verdade, a segunda vez, mas a primeira vez que ele entra com um perfil analisado com o escritor. Ele entrou nessa obra de Nelson Nery Costa, que é membro da Academia Piauiense de Letras. Ele já esteve ele já foi personagem de um outro livro chamado O Encantador de Serpentes, de Antônio de Pádua Ribeiro dos Santos. E Antônio de Pádua, inclusive, é neto de um barrense, que foi José Bozon Ribeiro, que foi músico, conhecido como Bombardino da Saudade. Mas voltando a José Nelson de Carvalho Pires, Nelson Nery Costa faz o perfil desse livro, A Literatura de Barras do Maratuã, a escrita dos filhos de Barra e de seus descendentes. O interessante é que Nelson Nery Costa faz o registro de José Nelson como escritor da segunda metade do século XX, e ele aparece ao lado de Nazaré Pires, a sua irmã. E aí eu trouxe, no próximo slide, o perfil importante que Nelson Nery Costa faz de José Nelson de Carvalho Pires. E aí eu vou abrir aspas. José Nelson de Carvalho Pires, 1924, Barras, 1924, morte, Parnaíba, 2013. Nasceu em 12 de maio de 1924 em Barras e faleceu em Parnaíba em 2013. Mudou-se ainda criança com os irmãos para Parnaíba em busca de educação formal. Ali exerceu o magistério desde a juventude, inicialmente no ginásio São Luís Gonzaga, hoje diocesano, e posteriormente na Universidade Federal do Piauí, naquela cidade, ou seja, na Parnaíba. Industrial e fazendeiro, dedicou-se a várias atividades empreendedoras. Militou na política, ocupando cadeira no Legislativo Municipal. Foi secretário municipal da Educação em Parnaíba. Ali disputou sem sucesso pleito eleitoral visando o executivo municipal. Escreveu vários livros de memórias. Parnaíba que eu vi, Por que Parnaíba cidade universitária, Conversando com meus filhos para os meus netos, Simplício Dias da Silva, Lutas pela Independência. Esse é o perfil elaborado por Nelson Nery Costa no seu importante livro sobre as figuras ilustres da cidade de Barras. Nós temos o professor José Nelson em sua plena maturidade, e aqui nós estamos fazendo o reconhecimento da grandeza de José Nelson para a história, para a memória da educação, não só da Parnaíba, mas também da educação do Piauí.
Ele morreu aos 89 anos de idade, deixou um grande legado, inclusive o Colégio Estadual Lima Rebelo, ele existiu e deve a sua existência como colégio estadual pela força de José Nelson de Carvalho Pires, assim como o campus Ministro Reis Veloso da Universidade Federal do Piauí teve a grandeza, o empenho de José Nelson de Carvalho Pires. Então, realmente, José Nelson fez história, também lutou pela ZPE, ele era homem de ir à praça pública e defender os seus ideais. A zona de processamento de exportação, inclusive, lá naquele local existe uma homenagem também ao professor José Nelson de Carvalho Pires pelo seu empenho, pelo seu idealismo, pela sua força em lutar pela causa da ZPE, pela zona de processamento de exportação na cidade da Parnaíba. Essa era a figura histórica de José, essa era a figura histórica de José Nelson de Carvalho Pires, um homem que muito contribuiu para a cidade da Parnaíba. Muito obrigado. Agradecemos ao poeta Diego Mendes Souza por esse belo perfil que constrói sobre o ilustre barrense José Nelson de Carvalho Pires. Não há barreiras para o sonho, não há barreiras para os obstinados de propósito que persistem, persistem e persistem nos seus ideais. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Dias, pela oportunidade de homenagear José Nelson de Carvalho Pires, um homem que realmente ficou na memória da Parnaíba. Até outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lá vem uma luta diária e constante para ser alguma coisa na vida.